Deus seja louvado. Irmãos, vamos então meditar na palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos salteados do livro de Isaías, capítulo 40. Vamos começar pelo versículo número 10, onde o Senhor diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacenta o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Versículo 21. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Filho do Deus vivo, labarrou de candalabacheias, serebicandalabalabacheias. Deus desta igreja, meu Senhor. Chegou a hora, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, de ouvirmos a Tua santa voz mais uma vez, Senhor. E eu rogo a Ti agora, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, que nós sejamos edificados, Senhor, por Ti, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Deus. Revela-nos coisas novas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, de toda a terra, Pai, algo novo, grande e poderoso, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor, de toda a terra, Pai. Usa, Senhor, da glória agora, Senhor, de toda a terra, Pai, os meus lábios. Usa, Senhor, de toda a terra para proclamar a Tua verdade, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Altíssimo Deus. Unge-os agora, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. Labarrou de canda, ricalabanaya, serebicanda, labaxaia, serebicanda, laias. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Pai, eu te peço, manifesta-te no meio de nós, porque é isso que nós necessitamos, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor, para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus. Diga, graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, trecho da palavra maravilhosa, né? Vemos aqui o nosso Deus revelando mais uma vez ali a intensidade daquilo que Ele é, na verdade, né? Vemos Deus aqui, né, dizendo claramente que
né, ele reina sobre todas as coisas, não é? Deus estava revelando aqui ao seu povo, né, que o poder dele, que a vontade dele sempre seria manifesta na terra e sempre geraria também, né, algo bom, algo novo para as nossas vidas. Vemos aqui Deus, começamos com o versículo 10, né, irmãos, onde o Senhor Deus diz que Ele virá em resposta e dará o galardão, né, dará a recompensa a todos aqueles que o buscam. E como um pastor, Ele cuidará das suas ovelhas, né, colocará no seu colo os seus cordeirinhos, né, e aqueles que amamentam, Ele guiará mansamente, né? Irmãos, quantas vezes as pessoas, elas, né, no meio das suas lutas ou no meio das suas dificuldades, olhando para o seu redor, né, porque o ser humano, eu sempre falo assim, né, que, né, como a gente pode fazer uma autoanálise, né, nós mesmos fazendo, né, uma análise, né, de como está a nossa vida espiritual, né? E a grande fórmula para nós concluirmos algo é nos compararmos, né? Então nós nos comparamos com os profetas da Bíblia, nós nos comparamos, né, com aquilo que Jesus falou, nós nos comparamos com as reações que Jesus disse que nós deveríamos ter, nos comparamos com Jó, né, que teve grandes lutas ali na sua vida e a superou, né, tendo grandes momentos com Deus. E além disso, que é fundamental, irmãos, as pessoas se comparam com outras pessoas, né? As pessoas se comparam com outras pessoas. E aí, muitas vezes, irmãos, as pessoas começam a concluir coisas que são coisas racionais. Então, a pessoa vê a sua vida espiritual, a pessoa vê ali, né, as suas lutas, as suas dificuldades, e a pessoa olha ao seu redor e vê ali aquele que não entregou a sua vida a Jesus, aquele que tem uma vida completamente desajustada, prosperando, né, colhendo ali, né, frutos, né, enquanto que muitas vezes a pessoa está cansada já de plantar, e muitas vezes não recolhe os frutos que ela gostaria de recolher, e aí vem aquela grande conclusão, ou aquele pensamento terrível, que é: será que Deus existe mesmo? Né? Será que Deus... será que tudo aquilo que falam de Deus, será que tudo aquilo que a Bíblia fala de Deus, será que tudo aquilo que o pastor prega de Deus é verdade mesmo? Porque, né, a gente olha ao redor e não observa, né, e não vê, né, a mesma situação para todas as pessoas. E essa comparação, que é muito natural, porque o ser humano, ele vive, né, se comparando, né? O ajuste da nossa vida está baseado nisso, de nós nos examinarmos, né, para vermos como está a nossa vida. E aí, muitas vezes, irmãos, vem a frieza espiritual, e aí muitas vezes vem ali, né, o sofrimento, vem ali o vazio, porque quando a pessoa perde Deus, quando a pessoa acha que Deus não existe, quando a pessoa começa a ter esses pensamentos, né? Ontem eu estava vendo um testemunho de uma pessoa terrível, um testemunho de uma pessoa que queria se suicidar, né? E quantas vezes, irmãos, sabe, a pessoa chega nesse nível de desistir de tudo, né, por conta ali da intensidade das suas lutas, né? Se nós olharmos para a Bíblia, irmãos, se você olhar para a Bíblia, você que conhece o Senhor, você que conhece a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele sempre se colocou como aquele que estaria ao nosso lado. O Senhor Deus sempre disse que Ele estaria ali nos ajudando, que Ele estaria nos protegendo, que Ele estaria nos guardando,
e que Ele estaria nos levando para um caminho que nós devêssemos ir. Conforme Ele disse aqui, né? Aqueles que amamentam, Ele guiará mansamente. Os seus cordeirinhos Ele recolherá nos seus braços e carregará no seu colo. A promessa de Deus sempre foi essa, de cuidar de nós, de estar ao nosso lado. O próprio Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado e ter ficado 40 dias ainda com seus discípulos, revelando coisas que eles não tinham entendido, antes do Senhor subir aos céus, Ele falou assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse é um fundamento, irmãos. Esse é um fundamento. A presença de Deus nas nossas vidas. Deus prometeu que assim seria. O próprio apóstolo João, quando estava preso ali na ilha de Patmos, João foi o último dos apóstolos, dos 12 apóstolos que morreu. E ele foi exilado e preso numa ilha, a ilha de Patmos, por conta da pregação da palavra de Deus e nas revelações que ele recebeu ali do livro de Apocalipse. Ele viu Jesus andando no meio das igrejas, João teve aquela visão do Senhor Jesus andando no meio dos candelabros de ouro, e o Senhor falou: os candelabros de ouro são as minhas igrejas, e eu ando no meio delas, Então, essa promessa para as nossas vidas, ela está viva, ela permanece, Foi algo que Deus sempre falou, e foi algo que Jesus Cristo, numa das suas últimas palavras aqui na terra, ainda, glorificando o seu nome, cumprindo ali a obra que ele tinha que fazer aqui na terra, ele disse para os seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E antes disso o Senhor falou assim, depois que ele cumpriu a obra de Deus, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou, ficou ali com seus discípulos ainda ensinando, e falando, e falando, e falando, ele falou assim: eis que agora é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós devemos compreender, irmãos, que Jesus é aquele que tem poder para transformar qualquer coisa neste mundo. A autoridade do nome de Deus, a autoridade do nome de Jesus, é algo que não se cogita de nós assim duvidarmos. E você não caia nesse engano, sabe, irmãos, porque a naturalidade, o raciocínio do homem é muito carnal. O homem, o mundo espiritual para o homem é fascinante. O homem tem um fascínio pelo mundo espiritual, porque ele é um ser espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o homem tem uma tendência carnal, a pensar de forma carnal, a raciocinar como um ser natural, olhar as coisas com seus olhos naturais, e deixarem de lado a fé, deixarem de lado aquilo, que é espiritual, aquilo que Deus deixou claro, no mundo espiritual. Então, Satanás, ele age no mundo espiritual também. Então é por isso que existem pessoas que vão procurar, ali os poderes das trevas, os poderes dos anjos, os poderes, dos demônios. Até tem pessoas que vão, buscar o poder dos demônios, mandando maldições, fazendo trabalhos de macumbaria, trabalhos ali terríveis contra outras vidas, sabendo que estão fazendo algo, no mundo espiritual, agindo, influenciado pelas trevas, e sabendo disso e conhecendo disso. Nós, irmãos, a igreja de Deus, ele vive no mundo espiritual. A igreja de Deus, ele vive no mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós oramos a Deus e buscamos ao Senhor, nós não estamos enxergando ao Senhor, mas nós temos fé de que Deus está nos ouvindo. Quando nós louvamos a Deus aqui e adoramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor hoje aqui.
Nós adoramos a Deus através das nossas palavras, através das nossas orações e através dos nossos louvores. Quando nós adoramos a Deus, quando nós entoamos canções ao Senhor, nós estamos o quê? Demonstrando a nossa fé em Deus. Demonstrando que nós acreditamos, que Deus está ouvindo e que Deus está recebendo aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Eu não vim aqui hoje, sabe? Eu não vim aqui hoje fazer uma palestra, a respeito de coisas, que um dia eu aprendi. Não, nós viemos aqui falar de Deus. E nós viemos aqui sentir a presença de Deus. E nós viemos aqui para sermos preenchidos por Deus. Porque nós necessitamos desse preenchimento. Porque nós necessitamos nos esvaziar o nosso ser, para que o Espírito Santo de Deus cada vez mais ocupe o espaço que Ele deseja ocupar nas nossas vidas. Existe uma diferença muito grande entre, nós estamos transmitindo pela internet o culto, ou os cultos da igreja, mas existe uma diferença muito grande daquilo que acontece aqui nesse ambiente, do que aquilo que acontece na nossa casa. Existe uma diferença enorme, daquilo que é a manifestação de Deus durante uma ministração aqui na igreja e durante aquilo que nós fazemos na nossa casa. Não existe comparação, por conta daquilo que é possível acontecer quando nós verdadeiramente nos entregamos a Deus. E quem dera, as pessoas que estão me ouvindo nos lares tivessem se inundado na presença do Espírito Santo de Deus durante os louvores. Quem dera as pessoas nos seus lares não estivessem ali devagando, durante os louvores, e pudessem estar ali cantando, entregando a Deus ali a sua verdadeira adoração, no momento de adoração que é o culto, que é aquilo que nós viemos fazer. Eu sempre assim me lembro, e sempre me condiciono a lembrar de que aquilo que nós fazemos aqui na igreja se chama culto. E culto significa o quê? Cultuar. Culto significa o quê? Entregar a Deus aquilo, que Ele merece e aquilo que Ele deseja receber das nossas vidas. Por isso é fundamental que você não esteja se deixando envolver, pelos seus sentimentos ou por aquilo que está ao seu redor, porque a tua vida espiritual é algo muito pessoal. Comecei essa ministração falando, que Deus conhece a personalidade e os sentimentos de cada pessoa, e Deus trabalha respeitando a tua personalidade e a tua pessoa. Deus não vai invadir, como Ele nunca fez. Deus não vai invadir o coração do homem. Deus não vai arrombar a porta para entrar ali no coração do homem. O próprio Senhor, Deus disse na sua palavra, no próprio livro de Apocalipse, que o Senhor é aquele que está à porta e bate. Aquele que está à porta e bate. Aquele que ouvir a sua voz, diz a palavra do Senhor, aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Ou seja, haverá comunhão, haverá manifestação daquilo que Deus deseja para a vida do homem. Então, você não coloque a sua vida espiritual, como algo que deve ser influenciado por aquilo que está ao seu redor. Muito pelo contrário, você deve ser aquele que está influenciando as vidas ao seu redor. Que você controle, que você administre a sua vida espiritual para que os teus sentimentos, a tua personalidade, verdadeiramente não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na sua vida.
aquilo que Deus deseja, né, trabalhar na sua vida. Não existe ser humano neste mundo que não tenha que ser trabalhado por Deus. Né? A gente não pode, né, se sentir em nenhum momento perfeito, porque essa é uma grande mentira, né? A perfeição, né? A perfeição, ela não faz parte do homem neste mundo, né? O único ser perfeito que veio neste mundo foi Jesus Cristo. E olha, irmãos amados, se nós olharmos para aquilo que Deus, que Jesus deixou escrito nos evangelhos, você vai observar reações de Jesus em relação às circunstâncias neste mundo, que são muito parecidas com determinadas reações de Deus, né, em relação ao povo de Israel, em relação aos povos ao redor, né, aos povos ao redor da nação de Israel, ou seja, reações baseadas, né, baseadas nos pensamentos de Deus, baseadas, né, naquilo que Deus deseja para a humanidade, baseados naquilo que Deus, né, quer que o homem pratique. E Jesus, ele foi muito rígido, como Deus sempre foi muito rígido. As pessoas, elas costumam colocar o Senhor Deus e o Senhor Jesus como pessoas levianas, né? Colocam, tipo assim, acham que o Senhor Jesus vai relevar, acham que Deus não vai ali fazer cumprir a sua palavra, quando na verdade o nosso Deus, o centro de todas as coisas, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, né? O nosso Deus, conforme nós lemos aqui, né, que conhece todas as estrelas do céu e conhece o nome de cada uma delas e as chama, né? E a Bíblia diz que nenhuma delas pode recusar o chamado de Deus. Tal é a autoridade de Deus, e o Senhor fala que Ele falou aqui nesse texto que nós lemos, que Ele está assentado na redondeza da terra, né? E que o ser humano, ele observa as pessoas aqui na terra, que para ele são como gafanhotos. Muito pequenos, né, irmãos? Quase nada, né? Mas o Senhor Deus é aquele que estabelece todas as coisas, né? E ali, né, às vezes eu leio esse texto que nós lemos aqui, né, do livro de Isaías, onde o Senhor fala que Ele está assentado, né, sobre a redondeza da terra, né, sobre, né, a parte côncava da terra, né. E eu me lembro ali de Galileu Galilei, né, que foi ali condenado pela Igreja Católica. Eu lembro das pessoas que, né, condenavam as pessoas que defendiam que a terra era redonda, né. Mas era só ler a Bíblia, né? Era só ler a Bíblia. E ali, né, a igreja que condenou essas pessoas, dizendo que a terra era redonda, né? Galileu disse, né, que a terra girava ao redor do sol, e ele foi condenado por blasfêmia, porque a igreja dizia, né, que a terra era o centro de tudo, e tudo girava ao redor da terra, né? Mas simplesmente porque não conheciam, né, não conheciam o poder da palavra de Deus, porque não conheciam a verdadeira palavra de Deus, né, portanto, agiam de forma, né, equivocada, né, de forma terrível, né? O próprio Senhor Deus diz aqui, né, a quem vocês me compararão? A quem vocês me compararão? O Senhor estava falando com o seu povo. A quem vocês vão me comparar? Né? A quem vocês poderão me comparar? E tem muitas pessoas, eu penso, sabe, que comparando Deus com coisas minúsculas e miseráveis, com coisas, sabe, muito pequenas, estão colocando Deus, sabe, em caixas, né, obrigando Deus a fazer determinadas coisas, exigindo que Deus faça determinadas coisas na sua vida, né? As pessoas, né, estão invertendo as regras divinas, as regras que Deus estabeleceu, as regras que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, né, para que nós pudéssemos viver, né?
Se nós olhássemos a Bíblia, irmãos, tem pessoas assim que estão completamente enganadas espiritualmente, né? E que acham que o Novo Testamento, né? Que acham que a Bíblia, a partir do Novo Testamento, é aquilo que vale para as nossas vidas, né? E anulam e desconsideram completamente o Velho Testamento. Mas eu queria dizer para você que você, né, compreenda claramente, né, aquilo que o Senhor Deus fez através da Bíblia, né? A Bíblia se discerne, né, de forma completa. Nós não vamos conseguir conhecer Deus se nós não conhecermos a Bíblia toda. Nós não vamos nem conseguir conhecer Jesus se nós não conhecermos a Bíblia toda, porque a explicação para a vinda de Jesus está no Velho Testamento. Foi Deus que disse, né, que Jesus viria. Foi Deus que disse o motivo da vinda de Jesus no Velho Testamento. E a Bíblia diz que Jesus veio cumprir aquilo que estava escrito por Deus, para que nós pudéssemos viver. Então, irmãos amados, aqueles que falam besteiras e besteiras e besteiras e besteiras, é porque não conhecem Deus, porque não conhecem os fundamentos de Deus, é porque não conhecem absolutamente o coração de Deus, que é importante nós sabermos para podermos discernir aquilo que é e aquilo que não é, né? Para que Jesus veio ao mundo, né? Para o quê? Tirar os nossos pecados, para nos religar a Deus, para tornar o homem digno de Deus novamente, né? Porque o homem um dia se rebelou contra Deus, e bastou um erro, bastou uma desobediência para que o homem começasse a cumprir a palavra de Deus. Para que o homem começasse a cumprir a palavra de Deus, né? No sentido da condenação, do afastamento, né? Da expulsão, do distanciamento. E era necessário Jesus para que nós pudéssemos, né, ter um novo contexto espiritual para as nossas vidas. Se nós olharmos para aquilo que nós temos hoje, né? Se nós olharmos para aquilo que nós temos hoje, a nossa disposição no mundo espiritual, você talvez, né, se você olhasse com seriedade isso, talvez você compreendesse, né, o quão privilegiado nós somos nos dias de hoje, por conta da vinda de Jesus. Se você olhar o Velho Testamento, conforme nós já dissemos algumas vezes aqui, né, a presença do Espírito Santo de Deus era extremamente restrita a algumas pessoas. Pessoas escolhidas por Deus para determinadas obras, né, e aquela pessoa só conseguiria fazer aquela obra se ela tivesse a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque era uma obra impossível para o homem. Como sempre foi, a obra de Deus, ela é impossível para o homem se o Espírito Santo de Deus não estiver agindo na vida dele, né? E antes de Jesus, né, essa presença, né, ela era restrita aos profetas, alguns profetas, era restrita a alguns reis, né? E na medida que Jesus veio, o Senhor cumpriu aquela palavra que estava ali descrita no livro de Ageu, que ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito Santo. Derramaria sobre toda a carne o seu Espírito Santo. E ali, depois que Jesus subiu ao céu no dia de Pentecostes, né? É um termo, né? É um nome de uma festa, né? Uma festa hebraica, né? Que são a festa das semanas, né? 7 semanas, 50 dias, né? No dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus e uma multidão estavam reunidas, e ali começou a se cumprir, né, o poder da palavra de Deus. Quando Jesus falou, né, antes de subir ao céu, ele falou aos seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
O Espírito Santo de Deus é poder para as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é necessário para que nós tenhamos uma vida de comunhão com Deus, uma vida plena na presença do Senhor, né? Infelizmente, irmãos amados, as pessoas não conseguem compreender isso de forma clara e natural, né? Por isso as pessoas muitas vezes não vêm à igreja, ou quando vêm à igreja, as pessoas não conseguem perceber a presença do Espírito Santo de Deus se movendo, né? Se movendo na igreja, se movendo nas próprias vidas. E esse é um grande diagnóstico, e esse é um grande defeito das pessoas, né? Porque estão abdicando, estão deixando de lado a grande promessa de Deus para a humanidade, né? A grande promessa de Deus para a humanidade neste mundo. Neste mundo, porque a grande obra de Deus é a salvação, é onde nós vamos, né, ser redimidos, né, por conta das nossas atitudes de fé, né, em relação ao pecado, né, que o homem praticava, né? E essa obra do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser manifesta na igreja. Essa obra do Espírito Santo de Deus precisa ser manifesta na sua vida. Não se deixe enganar. Não entre no engodo das trevas, onde as pessoas entram na igreja e saem do mesmo jeito, onde as pessoas entram em oração e não sentem nada, né? Não sentem a presença de Deus, não sentem a unção do Espírito Santo de Deus. Não entre no engano que Satanás está colocando no meio da igreja, porque nós somos gerados pelo poder de Jesus Cristo, nós somos criados pelo poder de Deus, mas nós somos gerados pelo poder de Jesus Cristo, pela obra na cruz dele, né? Porque todo homem é criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Alguns são criaturas, mera criação, e outros são filhos de Deus, conforme disse o Senhor Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo número 1. Não é? Existe uma grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus, né? Ser criatura, simplesmente, a pessoa ela vai viver, e não vai encontrar ali aquilo que é necessário para se ter uma vida plena neste mundo, que é Deus, né? Não adianta você se enganar. Não adianta você se enganar. Não basta nós termos uma vida religiosa, irmãos. Não basta nós termos uma vida religiosa. Nós temos que ter uma vida com Deus. Nós temos que ter uma vida, né, sentindo a presença do Senhor. Por isso, você que está me ouvindo aqui hoje, está me ouvindo pela internet, que você se autoexamine mesmo, para você concluir aonde está você, como você está espiritualmente falando, né? E que você não aceite determinadas coisas na sua vida, que você não aceite, né, determinadas coisas em você mesmo, e que você não aceite você não orar, e que você não aceite você não ler a Bíblia, e que você não aceite quando você orar, você não sentir nada, você não sentir, né, a presença de Deus. E como é que nós sentimos a presença de Deus durante a oração, irmãos? Como é que nós sentimos a presença de Deus na oração? Como é que nós sentimos a presença de Deus durante o culto, irmãos? Como é que nós sentimos? Adorando a Deus. Adorando a Deus. Esse é o caminho de você sentir a presença do Senhor. Se na tua oração você entra de forma automática, né, você nem entra na presença de Deus. Se você começa a sua oração de forma automática, sem sentir aquilo que você está fazendo, você não vai sentir a presença de Deus, porque simplesmente Deus não virá. Deus vai estar ouvindo, mas Ele não virá. Se você vem à igreja e você entra que nem um boneco animado aqui, que você entra, né, que nem uma pessoa, né, que veio de forma automática, né, e você não adora a Deus, e você não adora o Senhor, nas oportunidades que você tem, você
não vai sentir a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai estar aguardando o quê? Verdadeiramente ser chamado para se manifestar na sua vida. A Bíblia diz assim, o Senhor Deus, ele sempre falou assim, o Senhor Deus, Ele estabeleceu os sacrifícios, né? O povo de Israel tinha que levar pelo menos uma vez por ano um animal lá, um cordeirinho, né? Para ser sacrificado ali no altar, né? Simbolizando a remissão dos pecados da pessoa, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o povo existia na lei de Moisés essa obrigação das pessoas levarem pelo menos uma vez por ano um cordeirinho ali no tabernáculo, né? Para ser sacrificado ali no altar, para a remissão de pecados, né? Este era um fundamento de Deus, mas ao mesmo tempo, no próprio Velho Testamento, o Senhor falava assim, que Ele não deseja sacrifícios, né, e holocaustos. O que Ele deseja do seu povo é um coração contrito e um coração quebrantado. O Senhor falou assim, façam isso, vocês têm que fazer isso, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus para não destruir a humanidade, Ele exigia que houvesse derramamento de sangue. Mas ao mesmo tempo o Senhor falou, eu não quero isso. Eu quero um homem convertido, eu quero um coração convertido, eu quero um coração voltado para mim. Os fundamentos da lei sempre foram os mesmos fundamentos de Jesus. É que o homem não conseguia compreender isso, e o homem vivia por ritual. Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso uma vez por ano? Ele ia lá, pegava um animalzinho, levava lá, não estava entendendo nada. Ele levava lá, entregava lá para o sacerdote, talvez o sacerdote começasse ali a fazer o ritual, e ele estava lá. Aguardando ali o ritual acabar, sem entender o fundamento de Deus, ou os fundamentos de Deus, irmãos. Sem entender aquilo que Deus estava ali desejando para o homem. E está acontecendo a mesma coisa nos dias de hoje, irmãos. O homem está se perdendo, sabe? Está se perdendo na banalidade da sua vida espiritual. O homem está se perdendo, né, nos rituais. O homem está se perdendo achando que vai encontrar Deus, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Para encontrar Deus eu tenho que orar, né? E vai lá e faz algo, né, que jamais vai motivar Deus a se manifestar, né? Sabe, irmãos, está na hora da igreja entender Deus. Está na hora da igreja olhar para os céus, como o Senhor falou assim, foi Ele que estendeu os céus como uma cortina. Está na hora de você olhar para o céu e falar assim, foi Deus que criou o céu. Está na hora de você olhar as estrelas assim, né? E você fala assim, puxa vida, né? Obra das mãos de Deus. Está na hora de você olhar ali a estrutura do universo, como Deus falou aqui, eu não lembro a palavra que o Senhor usou aqui, né? Mas Ele criou ali os fundamentos, a palavra que Ele usou, os fundamentos. Foi Ele que criou os fundamentos do universo, os fundamentos, ou seja, né, a Terra, né, os planetas, né, aqui do sistema solar giram ao redor do Sol e nenhum vai sair da sua rota, né? Andando a milhares de quilômetros, melhor dizendo, de velocidade, a Terra girando a milhares de quilômetros de velocidade, a Terra fazendo, né, o processo ali ao redor do Sol a milhares de quilômetros de velocidade, e ela volta pelo mesmo caminho e não sai da sua rota. Assim como a Lua, né? Presa à terra. É obra das mãos de Deus. Quem poderia ter criado isso, né, irmãos?
Uma explosão, né? Explosão inteligente, né? Explosão aí, né? Explosão show, né? Explosão show. Né? Explosão que de repente criou tudo isso que a gente vê assim, sabe? Tudo funcionando direitinho ali, né? Explosão. O homem busca, né, o fim do universo insistentemente, né? Agora lançaram um novo telescópio aí que parecido com o telescópio Hubble, né? Não lembro o nome dele agora. Que ele é muito mais potente, né? E acharam uma estrela, né? Nunca vista, né? Que está a milhões de anos-luz. Eu não sei quantos milhões de anos-luz, né? Milhões de anos-luz. Você sabe a velocidade da luz, né? Você sabe? Você acende a luz, a velocidade que ela chega até aqui, né? É a velocidade da luz. A luz apareceu, a velocidade que ela acende e chega até aqui é estupendo. Eu não lembro qual a velocidade da luz, tem uma medida. Mas é milhões de anos-luz. Essa velocidade que você conhece leva milhões de anos para chegar até nós. Tal é a distância que ela está da Terra. Né? É um negócio inimaginável, né, irmãos? A luz daquela estrela chegou, né? Mas a luz que chegou é aquela que aconteceu há milhões de anos-luz e não significa que ela exista ainda. Porque a luz que chegou navegou milhões de anos. Luz ainda, que é uma velocidade absurda. Tudo isso, irmãos, foi arquitetado. Tudo isso, irmãos, sabe, foi ali planejado por um Deus que está vivo. Por um Deus que ainda assim controla todas as coisas. Por um Deus, irmãos, por um Deus que tem o poder de fazer tudo isso que eu falei aqui agora. Um Deus, se nós formos olhar só o sistema solar daqui, que é absurdamente pequeno em relação àquilo que é o universo, só isso, para mim, já seria suficiente para entender a grandeza do nosso Deus. E esse Deus grande e poderoso, que você ouviu nesse trecho que nós lemos aqui, esse Deus poderoso está no meio de nós. Ele está aqui, cuidando de nós. Ele está aqui, sabe, falando contigo. Ele está aqui querendo ser aquilo que é mais importante na sua vida. Porque, sabe, Deus, Ele não gastou todo o poder dele criando o universo. Ele não consumiu toda a energia dele consumindo o universo, construindo o universo. O mesmo poder que Deus manifestou para criar todas as coisas, é o mesmo poder que está sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Né? A Rosana estava ali, esses dias atrás, em casa, me motivando a fazer nova campanha de oração de madrugada. Ela estava, o que você não faz? Né? As pessoas precisam de motivação, sabe? Para às vezes praticar determinadas coisas. Ela tentando me motivar, né? Ela falando que as pessoas precisam de motivação e estava fazendo a mesma coisa comigo, né? As pessoas precisam de motivação, né? Às vezes para fazer determinadas coisas, né? Tal, né? E eu, obviamente que eu me alegrei muito, né? Durante aquela campanha de oração de madrugada. Aliás, das várias campanhas. Fizemos um monte de campanhas aqui, irmãos. Todas elas, assim, extremamente poderosas em Deus, sabe? Né? E aí, né,
Aí eu olhei para ela assim e falei, oh, maravilhoso, sabe? A gente fazer isso e motivar as pessoas, que é obrigação nossa mesmo, sabe? Levar as pessoas, né? Motivar as pessoas a fazerem determinadas coisas para Deus. Mas a gente está tentando. Falei para ela, a gente está tentando. A gente tem uma reunião de oração às segundas-feiras, a gente está tentando. Sabe? Né? Aí nós vamos inventar mais uma estratégia, né? Para que as pessoas possam desejar estar na presença de Deus, buscando Deus. Estratégia para as pessoas estarem na presença de Deus, buscando Deus. Sabe? O mundo espiritual é um mundo assim que nós devemos discernir. Para que nós não sejamos pessoas que nós estejamos o quê? Agindo por impulso para ver determinadas reações nas pessoas que muitas vezes são reações que não terão alicerce. Que não terão alicerce, né? A grande campanha para as pessoas é aquela campanha que gera alicerces. Né? Gera alicerces. Né? Fizemos campanha para orar de madrugada. Uma semana. Um monte de gente orou de madrugada durante a campanha. Gerou alicerces. Quantos que participaram da campanha continuam orando de madrugada? Gerou alicerces. Né? Se não gerou alicerces, né? Não foi boa para determinada pessoa. Para mim foi excepcional. Para mim foi excepcional. Creio para muitas pessoas foi muito excepcional e gerou alicerces. E gerou alicerces. Mas sabe, irmãos, não vamos entender que a igreja ela é movida por rituais. A igreja ela deve ser movida pelo Espírito Santo de Deus, que age nas pessoas. O problema é o travamento que as pessoas dão, né, em relação ao Espírito Santo de Deus. Travam por causa dos seus interesses pessoais. Por causa dos seus interesses pessoais. Né? Se nós olharmos a palavra do Senhor aqui, irmãos, o Senhor fala assim, ó. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu vou ler de novo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Aí o Senhor fala assim, olha só o que o Senhor fala. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Né? Por que Deus falou isso? Né? Os jovens. Porque são os que têm vigor, né? O jovem tem vigor, né? Os velhinhos não têm tanto vigor, assim, né? Que nem eu, assim, e tal, né? Tá meio já... né? Mas os jovens têm vigor, e o Senhor falou, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não importa se você é velho ou se você é novo. Né? O Senhor está falando aqui, olha, né? Não importa, é aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam. Eles vão em frente. Eles vão em frente. Eles sobem como se tivessem asas de águia. Asas grandes. Né? Não se cansam e não se fatigam. Sabe, irmãos?
A nossa vida neste mundo é uma vida de esperas. Se você não tem esperança, você não crê em Deus. Nossa vida neste mundo é uma vida de esperas. Nós esperamos em Deus e esperamos tudo o que nós necessitamos de Deus, inclusive a salvação. Sabe, e os que esperam em Deus não se cansam, diz o Senhor. Eles vão em frente e vão superando as barreiras e as dificuldades e vão tendo as suas forças renovadas. O Senhor falou, renovam as suas forças. Sabe, irmãos, porque nós temos que prosseguir. Porque nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. A sua vida não pode parar. Você não pode olhar para as suas dificuldades, né, e naufragar nas suas dificuldades, como muitas pessoas fazem, né, com sentimentos depressivos. Quando a pessoa para, ela sente depressão. Se ela parar, ela sente depressão, sabe por quê? Porque ela vai olhar as dificuldades, as lutas, e vai o quê? Não vai querer lutar mais, e quando ela não quer lutar mais, ela está depressiva, ou seja, está ali num momento em que, né, espiritualmente, ela está arriada, né? E aí é que Satanás age, sabe, irmãos? Satanás, ele procura as brechas na nossa vida. O ser humano tem sentimentos, todos os seres humanos têm os mesmos sentimentos, que são os mesmos sentimentos de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus sente raiva, Deus sente amor, Deus sente ódio, Deus sente alegria, Deus sente tristeza, assim como o homem. O homem sente tudo isso e ninguém é diferente do outro, né? O problema é que as pessoas, às vezes, verdadeiramente naufragam nas suas lutas e aí abrem as brechas para Satanás. E aí Satanás começa a falar nos ouvidos, começa a falar assim, desiste de tudo aí. Se joga ali, na frente do caminhão. Se enforca aí nessa árvore aí, Para quê? Para que você vai... Para que você vai? Para que você vai continuar? Né? Se você morrer, você vai ter tranquilidade, vai acabar tudo. Quando na verdade começa tudo, né? Na morte começa a nossa vida. Na morte começa a nossa vida. Ou no inferno ou no céu. Ou ao lado de Deus ou ao lado do diabo, de forma perpétua. De forma perpétua. De forma perpétua. Sabe, irmãos? E quando as pessoas, elas perdem as esperanças e não lutam, né? Elas sucumbem emocionalmente, espiritualmente e deixam de viver as coisas que são de Deus, porque vão querer viver o quê? As suas angústias, as suas tristezas. Jó, na sua luta, irmãos, leia o livro de Jó. Quem não leu ainda, leia o livro de Jó. Jó, nas suas lutas, ele teve momentos muito difíceis. A Bíblia diz que, né, Jó, as feridas dele eram tão profundas no seu corpo que ele se coçava com cacos de telha e fedia. E Jó, ele chegou a amaldiçoar o seu nascimento. Né? Ele sofreu. Mas ele olhava para Deus e falava com Deus. E não compreendia. E veio ali os seus amigos, seus supostos amigos, né? Supostos amigos, e começaram a acusar. Você está assim porque você pecou. Você está assim porque você foi... E Jó falava, não fiz isso. Eu não pequei. Né? Eu sou um homem íntegro em relação a Deus, e as pessoas falavam, não, você pecou. Os amigos, né? Os amigos, você pecou. E Jó falava, não. E aí começava a falar com Deus, e Deus começou a falar com ele, olha, não é... E Jó começou, sabe, a falar do seu sofrimento, e Deus falou assim, olha, né, o teu sofrimento não é nada em relação a mim, sabe? Deus mostrando para Jó que ele estava presente e que ele era Deus.
né? Deus não muda, irmãos. Você vai entrar na presença de Deus ali chorando, choramingando, Deus vai olhar para você e vai falar assim: levanta daí onde você está. Deus vai falar: levanta daí, não é assim que você tem que estar, não foi assim que eu ensinei, não foi assim que eu falei para você agir, não foi assim. Deus vai falar desse jeito. Então, os coitadinhos, as pessoas que entram na presença de Deus ali, choramingando, Deus conhece você, Deus conhece o teu sofrimento, Deus sabe muito bem, né, aquilo que você está passando. Então, né, apresenta para Deus ali o pedido de socorro, né, mas não venha murmurar na presença de Deus por aquilo que você está sofrendo, porque Deus vai falar assim: levanta da onde você está aí, vai em frente. Sabe, irmãos, as reações do homem, eles têm que ser relações compatíveis, tem que ter as reações do homem, tem que ser reações compatíveis com a nossa fé em Deus. Sabe, irmãos? E você realmente vai ficar triste algumas vezes, você vai ficar abalado algumas vezes, mas nada disso pode superar aquilo que Deus é na sua vida. E você olha para Deus e fala: Senhor, eu vou me levantar agora. Senhor, eu vou me levantar agora e vou ir em frente. E vou me levantar agora e vou ir em frente, né? Para a glória do santo nome do Senhor. Aconteceu um negócio interessante. Na quinta-feira eu não pude vir no culto. Eu participo de um grupo da universidade, do Hospital São Paulo, né? Que é da Unifesp, né? A Universidade de Medicina de São Paulo, né? No tratamento que eu faço, né? Da síndrome pós-pólio, conforme eu já falei. E eles têm assim diversos trabalhos, são todos médicos, professores, assim, coisas assim, pessoas muito competentes, e ali estão fazendo um trabalho de um grupo. Eles formaram um grupo, esses médicos formaram um grupo de médicos homeopatas para dar atendimento ali no centro, no ambulatório de neurologia, que é quem cuida de síndrome pós-pólio no Hospital São Paulo. E ali tem esse grupo, eles dão palestras, tudo online e tal. E aí eu fui surpreendido por uma médica pedindo para marcar uma consulta comigo, online, uma médica do grupo. Antes disso, né, eu respondi acho que 4 ou 5 questionários, como todos, né, que participam desse grupo. E aí eu recebi um convite para participar de uma consulta online. E participaram a médica coordenadora desse grupo, né, de médicos homeopatas, professores, né, e uma médica que está se especializando, que está morando em Portugal. Então as duas, irmãos, foi uma consulta de 3 horas. Consulta de 3 horas. Foi uma consulta de 3 horas. 3 horas de consulta online, né? Começou às 4 e pouco, foi terminar às 7, né? E a médica, ela perguntou uma série de coisas. Como eles são homeopatas, então eles procuram o quê? Toda a sorte de dificuldades que a pessoa vive, porque são remédios homeopatas. Então você pode dar quantos remédios você quiser ali, né? Então eu procurava problema psicológico, problema de dor, problema de emocional, problema não sei do que, problema de sono, problema tudo. E aí chegou uma hora lá. Por que eu estou falando? Eu estou explicando para os irmãos entenderem, né? Chegou uma hora que ela perguntou assim, uma das perguntas, né? Foram 2 perguntas assim que eu achei interessante, né? Elas perguntaram quais foram assim, né, os maiores impactos na minha vida desde a minha infância. E a médica de Portugal chegou uma hora e perguntou assim: você chora? Né? E por que isso, né? Porque eu falei assim para ela, eu falei assim, ó, doutora, minha vida foi uma vida de muitas lutas, e eu tinha que me superar sempre. E eu falei para ela, eu falei assim, né, eu fui gerente de uma empresa multinacional com 26 anos de idade. Eu fui promovido a gerente com 26 anos de idade, na área mais importante de clientes da empresa, que é a maior empresa de computação dos Estados Unidos, em prestação de serviços.
E eu falei para ela assim, olha, eu tinha que me superar sempre. Então eu tinha que fazer muito mais do que uma pessoa normal, né, por conta da minha deficiência. E eu falei para ela assim, em determinado momento da minha vida eu sentia assim o impacto dessa situação, e ao mesmo tempo eu falava para mim mesmo, né, falava assim, eu tenho que avançar, eu tenho que ir em frente, porque se eu parar eu não vou conseguir, eu tenho que ir em frente, eu tenho que ir em frente, eu tenho que ir em frente, né? E aí eu contei toda a história, assim, diversas coisas, 3 horas, né? Foi essa e diversas outras áreas, né? Familiar, sexual, tudo aí. Tudo ela, e a Rosana ficou do lado lá, de vez em quando ela chamava a Rosana, chama essa mulher, deixa eu perguntar para ela, como é que você é? Né? E aí a médica perguntou assim, a outra médica perguntou, você chora? Porque ela viu que eu era assim uma pessoa, eu falava para ela assim, eu sempre tive que controlar muito as minhas emoções, os meus sentimentos, para poder avançar, né? E depois eu achei interessante, porque ela falou assim, olha, eu tinha mais 2 consultas que eu tinha que estar fazendo depois da sua, mas a sua ocupou o espaço das 3 consultas, e ela falou assim para mim, a sua história de vida é uma história muito linda, ela falou, é uma história muito linda, né? Então, irmãos, que você, sabe, que você não seja aquele que para no meio do caminho. Que você não seja aquele que recua no meio da sua jornada. Que você não seja aquele, sabe, que olha para Deus e não compreende Deus na sua vida. Mas que você seja aquele que vai em frente sempre, olhando para o teu Deus e falando para Deus, Senhor, eu vou em frente. Senhor, eu vou em frente. Senhor, eu vou em frente. Para que as coisas grandes de Deus aconteçam na sua vida e que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Que eu creio que o maior objetivo da igreja, irmãos, o maior objetivo da igreja, né? A salvação vem de Jesus, mas o maior objetivo da igreja é que você seja cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai sentir a presença de Deus muito fácil, você vai ouvir a voz de Deus muito fácil nas suas orações, você vai ter dons espirituais, você vai ser usado por Deus para falar, para curar, para libertar. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, é um alvo da igreja. É um alvo da igreja tão desprezado. A igreja está desprezando Deus. A igreja está desprezando o Espírito Santo de Deus. A igreja está desprezando aquilo que Deus tem de maior para a sua igreja. A igreja está desprezando aquilo que Deus tem de objetivo, né, para a igreja. E muitas vezes as coisas acontecem com muito esforço, porque as pessoas não estão interessadas em fazerem aquilo que Deus deseja. Então a igreja luta para acontecer algo muito pequeno, quando a igreja deveria fazer algo muito pequeno para acontecer coisa muito grande. A igreja luta para acontecer algo pouco, pequeno. Mas deveria lutar pouco para acontecer coisa grande. E não é culpa de Deus, porque Deus continua sendo grande. Deus continua sendo grande. E sempre continuará sendo grande. O nosso Deus, Ele não se cansa. O nosso Deus, Ele não fica, né, como é que eu vou dizer assim? Ele não fica aborrecido se você buscá-lo muitas vezes. Nosso Deus, Ele não vai achar que você é chato, né? Se você estiver entrando na presença dEle, para falar com Ele, para pedir a ajuda dEle, Ele não vai ficar falando, né? Que você é uma pessoa intransigente, não. Os desejos de Deus são muito maiores do que aquilo que talvez você imagine em relação à sua vida. Sabe? E que você deseje, sabe, fazer isso para Deus. Cumpra a vontade de Deus na sua vida, sabe? E aí sim, você vai ser uma pessoa diferente, cheia do Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueça
que você vai encontrar Deus durante a sua adoração. Durante a sua adoração, você vai encontrar Deus. E eu vou te lembrar aquilo que Jesus falou. Que Ele está buscando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. São esses os quais Jesus está buscando. Que o adorem em espírito e em verdade. Palavras repetitivas que não são verdadeiras e não fluem do seu espírito, jamais encontrarão o coração de Deus. Jamais encontrarão o coração de Deus. A igreja precisa se encontrar com Deus. A igreja precisa se encontrar com Deus. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Obrigado. E eu vou lembrar você durante a sua oração, antes da sua oração, com aquilo que nós lemos aqui. A palavra de Deus, elas não saíram do meu coração. Não foram inventadas por mim, melhor dizendo. Elas não foram inventadas por mim. A palavra de Deus foi escrita pelo poder do Espírito Santo de Deus, inspirando homens. Isaías foi um grande profeta de Deus. E ele falou: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Se você se sente cansado, não é o cansaço físico, mas o cansaço espiritual. O cansaço físico pode gerar o cansaço espiritual. Que você compreenda, entenda que isso não deve prevalecer na sua vida, porque o Senhor renova as forças. Quando você se vê abatido, cabisbaixo, sabe, cabisbaixo ali, você se lembre da palavra: o Senhor renova as tuas forças. E ele fala: não se cansam e não se fatigam. Sabe, irmãos, vamos viver a palavra. Se levante, sabe, se levante. Para de ficar aí oprimido por um sentimento que não vem de Deus. Olha para a palavra do Senhor e fala para você mesmo: o Senhor me disse que Ele renovaria as minhas forças, então eu sou forte. E se levanta. Sabe? Porque se você se prostrar, nada vai acontecer, muito pelo contrário, né? As coisas só vão piorar. Não pare também, porque se você parar, você pode não ter forças para depois caminhar de novo. Você pode não ter forças para caminhar de novo. Sabe, irmãos, vamos ser conforme a palavra. Filho de Deus, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Jesus de Nazaré, labarrode, canta, labacheia, serebicanda, labacheias. Senhor desta igreja, meu Senhor. Senhor deste povo. Oh Deus exaltado e glorificado, meu Senhor. Senhor, Pai, que conduz as nossas vidas, Senhor. Deus que estabelece todas as coisas, Pai.
Deus que criou todas as coisas, meu Senhor. Tu és autêntico e verdadeiro, Senhor, de toda a terra, Pai. E pela tua misericórdia, Senhor, tu estás neste lugar, Senhor. Pela tua misericórdia, tu andas neste lugar, Senhor. E tu, Senhor da glória, visita os corações, Senhor, esta manhã, Senhor da glória, Pai. Ó Deus de glória, Senhor do universo, Deus de toda a terra, Senhor que pode todas as coisas, Senhor que faz todas as coisas, meu Senhor. Vem, Deus dos exércitos, Pai. Vem, Senhor de toda a terra, Pai. Vem, Senhor de Nazaré, Labarrou, Decanda, Labacheias, Rica, Lamanaias, Serebicondo, Robicanda, Labacheias, Serebicanda, Labarrou, Decanda, Laias. Oh Deus, oh Deus, Deus exaltado, eu clamo a Ti agora, Senhor da glória, Pai. Eu clamo a Ti, meu Senhor, eu clamo a Ti, Senhor da glória. E eu clamo em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Eu clamo em nome do Filho de Deus, Senhor. Aquele que está ao teu lado, Senhor da glória, Pai. Aquele que se levanta do seu trono, Senhor da glória, para olhar para nós, Senhor, quando nós te buscamos, Senhor da glória. Como tu fizeste ali com Estevão, Senhor da glória, Pai. Quando ele te viu, meu Senhor, de pé, Senhor, de pé, olhando para ele no seu sofrimento, meu Senhor. Ó Deus de glória, majestade e louvor. Eis o teu povo, Senhor. Eis a igreja reunida em teu santo nome, Senhor da glória, Pai. Força e poder para este povo agora, meu Senhor, é o que eu te peço, Senhor da glória. Abala as estruturas do inferno, Senhor da glória, agora, Senhor. Sacode, Deus, os exércitos, Pai, aquilo que, Senhor de toda a glória, Pai, tem impedido, tem anulado, Senhor. Tem anulado a tua presença na vida do teu povo, Senhor. Ó Deus de Nazaré, Labarrou, deixai a Seribicanda, Labalabalabaxeias. Porque, Senhor, a tua obra na cruz está viva, Senhor da glória, Pai. Porque, Senhor de toda a glória, nós nos lavamos, Senhor da glória, do teu sangue, Senhor de Nazaré, Pai. Ó Deus, conforme diz a tua palavra, Senhor, vestes limpas para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Vestes limpas para aqueles, Senhor da glória, Pai. Ó Senhor de toda a terra, Pai, que olharam, Senhor, para a tua obra, Senhor, e a desejaram e a aceitaram, Senhor da glória, Pai. Deus dos exércitos, Pai, mais uma vez eu digo ao mundo espiritual, mais uma vez eu digo a Ti, meu Senhor, que nós precisamos de Ti, Senhor de Nazaré, Pai. Que nós precisamos ser fortalecidos pela Tua força, Senhor da glória, Pai. Conforme Tu nos prometeste nesta palavra, Senhor, que Tu renovas as nossas forças, Senhor. Então renova agora com Teu poder, Senhor. Renova agora, Senhor da glória, Pai, com a unção do Teu Espírito Santo. Renova agora, Senhor da glória, as forças da Tua igreja, Senhor. As forças deste povo, Senhor, para que nós possamos avançar, Senhor da glória, Pai. E como Tu disseste ali, Senhor da glória, Ezequiel, Senhor da glória, Pai, eu rogo a Ti, meu Senhor, eu rogo a Ti, Senhor, manda agora o Teu povo, Senhor, avançar um pouco mais na Tua presença. Dá ordens agora, Senhor. Dá ordens como Tu fizeste a Ezequiel, Senhor da glória. Dá ordens, Senhor. Dá ordens para que o Teu povo avance mais um pouco em Ti, Senhor. Para perto de Ti, Senhor. Dá ordens aí onde Tu estás, Senhor. Dá ordens, Senhor. Dá ordens ao coração do homem, Senhor. Dá ordens à mente do homem, Senhor. Dá ordens, Senhor, ao espírito do homem, Senhor. Dá ordens à alma do homem. Manda ela se calar, Senhor, para que o Teu povo avance, Senhor. Avance em Ti, Senhor da glória, Pai. Porque Tu és Deus poderoso para realizar esta obra, Senhor.
porque Tu és Deus fiel para fazer esta obra, Senhor da glória, Pai. Deus Altíssimo, Labarro de Canta Labacheias, Rixi Alabacheias. Nós vamos voar agora, Senhor. Vamos voar, Senhor da glória, Pai, nas asas do Teu Espírito Santo, meu Senhor. Nós vamos, Senhor da glória, Pai, ser preenchidos pelo Teu poder, porque Tu derramas olhos sobre a Tua igreja agora, Senhor. Porque Tu derramas olhos sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus, Filho de Deus, Rei exaltado e Rei glorificado. Que seja assim, Senhor. Que seja assim, Senhor, como nosso clamor. E eu sei, Senhor da glória, que os céus estão abertos para ouvir esta oração. Porque simplesmente, meu Senhor, eu estou orando em nome do Teu Filho amado, Senhor. Aquele, Senhor, que um dia preencheu as nossas vidas, curou as nossas feridas, mandou embora, Senhor da glória, a condenação e nos colocou, meu Senhor, diante de Ti, meu Senhor. Nos colocou diante de Ti, meu Senhor. Então eu posso falar agora aos Teus ouvidos, Senhor de Nazaré. Eu posso falar aos Teus ouvidos, meu Deus e Senhor, porque Jesus nos colocou diante de Ti, Senhor da glória, mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz, como Tu fazias com Adão, Senhor da glória. Todos os dias se apresentava diante dele para conversar com ele. Agora nós podemos, Senhor. Agora nós podemos, Senhor da glória, Pai. Porque Jesus segurou nas nossas mãos e nos levou diante de Ti mais uma vez. Então fala a Tua igreja, meu Senhor. Então ministra este povo, Senhor da glória, Pai. Então fala mais alto do que a minha voz, Senhor da glória, Pai. Então fala mais alto, Senhor da glória, Pai, que as minhas emoções, Senhor. Então fala mais alto, Altíssimo Deus, para revelar, Senhor da glória, a Tua igreja, algo muito maior do que aquilo que foi falado aqui esta manhã, meu Senhor. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus, meu Senhor.